Isso. Boa noite, gente. Já estamos ao vivo aqui. Hoje é o dia que se inicia a segunda mesa do festival, né? O festival se iniciou ontem com a primeira mesa de debate, transmitida também, e hoje a gente começa a segunda mesa com Preta Rogéria, Samara Martins, Stephanie Moreira e Assum Preto. A gente vai dar um momento inicial para as meninas se apresentarem, falarem um pouco do trabalho delas e do extenso currículo que elas têm, né? E é isso. Hoje é a segunda mesa, amanhã tem a terceira também, no mesmo horário, tá? E sábado a gente parte para o festival no formato híbrido, que vai ser tanto transmitido pela plataforma do YouTube, como também vai ter o espaço para quem quiser se sentir confortável ir no embarque localizado no bairro de Ponta Negra. A gente ainda vai acentuar mais ou menos onde é o endereço, então não se preocupem que vai ter essa questão da localização para todo mundo se situar. E os ingressos estão com preços de meia, né, R$ 15 e R$ 30 a inteira. A gente está recebendo esses pagamentos tanto pelo e-mail como pelo Instagram do festival mesmo. Então, é bem simples, a gente deixou a chave do Pix lá no perfil do festival, mas é o nosso e-mail da produtora, produtoramanguzá@gmail.com. Então, vocês transferem, mandam o comprovante para a gente e está tudo certo. Ok, eu acho que a gente pode começar apresentações de vocês, né? Eu posso começar me apresentando também. Para quem não me conhece, eu sou Jaciane Oliveira, e construo o Monguzá desde 2019, né? A produtora em si, abrindo a tela, tá, gente? Agora que estão aparecendo. Construo a produtora, enquanto produtora desde o ano de 2019, né, o fim do segundo festival, mas estou junto ao Festival Monguzá desde o ano de 2018, então a gente está aí junto desde o início, e essa é a nossa quarta edição, experienciando esse novo momento, meio que passando pela pandemia e voltando ao quase normal. Então eu vou abrir agora para vocês se apresentarem, acho que, não sei, quem se sente confortável em começar? Talvez. Bora brincar, né, gente? Boa noite. Boa noite. Com licença. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Stephanie Moreira, também conhecida como Mamba Negra, é meu nome de capoeira. Sou capoeirista angoleira, aprendiz de capoeira de Angola, candomblessista, abiando Ilho Olorum, militante do movimento negro. Sou mãe de Tito Mariano, artista, performer e afroempreendedora, né? Tenho uma empresa de moda chamada Negro Charme, Moda Afro-Potiguar. E sou antropóloga também, além de todas as outras coisas que a gente a gente acaba fazendo no Se Vira nos 30. Somos todas poetas, somos todas múltiplas, somos todas potentes. E acho que é isso, falar de mim assim, de forma sucinta, dizer que estou muito feliz de compartilhar espaço com essas mulheres, né? Admiro todas, então é sempre uma satisfação esse compartilhamento. E vamos para a troca. Todo mundo tão tímido, eu vou tomar a minha vez de fala. Boa noite, saudação a todas, todos e todes. Sou Assum Preto, também Thelma. Sou mulher gorda, sou escritora, estou tentando
perceber as minhas escrevivências e participar daqui tem sido mais uma porta, mais um espaço. Eu fico muito feliz. Sou professora de História, né? Sou professora do município. Sou estudante também de Serviço Social pela UFRN. E estou aí tentando dar continuidade à escrita, né? No meio da sobrevivência também, da correria. E acredito que seja isso. Um primeiro passo, né, para a gente começar esse debate. Acho que é isso, por enquanto. Já já eu falo um pouquinho mais e vendo meu texto. Vamos lá, né? Meu Deus. Falar da gente é estranho, às vezes. Mas, enfim, eu costumo dizer que eu sou um ancestral no presente e, para além disso, sou uma pessoa, uma mulher preta, atriz, sapatão, escritora, produtora, e como todas já falaram, assim, né, pontuaram, a gente é múltipla, né? Então, aí a gente faz tudo e muito mais. E eu acho que é isso. Eu sou, porque nós somos tudo e muito mais. E tenho o prazer de estar nesta mesa com essas potências e, meu Deus do céu, né? Admiro demais. É isso. Bom, boa noite, meninas. Boa noite, gente. Meu nome é Samara Martins. Eu sou odontopreta, sou dentista. Hoje estou vice-presidenta da Unidade Popular. Sou do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, do movimento de mulheres Olga Benário. E tenho tentado aí, junto com todas essas mulheres aqui, de fato, balançar, mover, bagunçar a estrutura, né, dessa sociedade. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, vamos conversando. Estou feliz demais de poder participar aqui com vocês, participei dos outros também, amo o festival, participei do primeiro, que a gente pôde se balançar muito, se encontrar, se abraçar, estamos com saudades desse momento, e Gessiane, no seu nome, agradecer o convite aí do pessoal que está construindo mais esse festival. Obrigadão. A gente que agradece, Samara. A gente agradece a todas vocês, né? A gente pode começar, não sei, talvez vocês apresentando as pesquisas de vocês ou se sintam à vontade a debater sobre o tema, sabe? Se quiserem começar apresentando um pouco sobre o que vocês pesquisam, o trabalho de vocês, aprofundar mais, ou se, enfim. Menina, então eu vou, né? Vamos partir para o abraço, ali tá esses caminhos. Então, eu não sei se eu falei, enfim, mas me chamo Preta Rogéria, nome de escritora, produtora e artista. Deixa eu ver. Eu produzo minhas escrevivências, meus escritos. Estou para lançar o livro agora, o e-book domingo. Então, a gente está nesse processo aí de mudar um pouco o sistema das coisas. Para além disso, produzo também móveis, de pallet e tal. Faço aí esses corres. E também sou estudante de GPP, né? Essa parte eu não gosto de falar muito, não, mas a gente está aí, né? Estudando, procurando tirar traçar esse caminho também da academia e também militando lá dentro, né? Porque se a gente está lá dentro, a gente está, os nossos corpos gritam, né? Nos espaços. E eu acho que é isso. Isso é o que eu faço, produzo. E depois eu trago alguma escrita minha. Vamos lá, né?
Pode ser nessa ordem? Preta, eu, em seguida? Pode ficar à Tranquilo. vontade. Pode ficar à vontade. Tranquilo. Bom, gente, sobre minha profissão, né? Eu estou há alguns meses dando aula no município de Senador Eloy de Souza, né? Um pouquinho distante, numa zona rural, no meio da pandemia e no governo Bolsonaro. Então, aí já é uma bronca grande, o babado é certo, e uma preta de pele clara, pautando questões de raça, né, pautando principalmente uma herança indígena muito forte que tem na região, né, e que se omite bastante. Para além disso, também escrevendo, né, escrevendo sobre a minha experiência no mundo. Recentemente produzi o Voo de Aço Preto, que é essa zine que está disponível. Vou vender no meu peixe, porque, enfim, né? O Voo de Aço Preto surgiu através do edital, né, da Lei Aldir Blanc, onde, graças a Jéssica, Rose Nascimento, Gonzaga e a Anzóis Produtora, a gente conseguiu estar desenvolvendo essas zines com essa verba, né? Tive a honra de ser contemplada também, e isso tem me ajudado bastante, porque paralelo ao trabalho na escola, né, onde é o trabalho de professor no país já é um dos muitos sucateados, não só no governo Bolsonaro, né, façamos esse parêntese, onde nosso projeto é de deseducação, na verdade, né, tem sido uma luta muito grande pela valorização profissional, né, e agora também me entendendo nesse processo como profissional das letras, né, tentando viver dessa arte, né, que muitas vezes a gente acha que é meme, mas que na verdade é um corre muito sério e um corre muito particular também, né, você está abrindo a sua intimidade o tempo todo, e aí como que a gente move essas estruturas é muito na teimosia, né, dessa força. Deixa eu pensar. Para além disso, a minha escrita também, ela está muito atravessada pelas minhas experiências, né? Eu me criei entre Cidade da Esperança, Nova Cidade, Felipe Camarão, então traz muito disso. Não em O Voo de Aço Preto, porque afinal eu estou tentando, nessa minha última produção, trazer essas experiências sobre liberdade, quem é Aço Preto, né? Por que esse passarinho que me chamo, porque esse passarinho que há em mim, que é negócio de voar, né? Essa necessidade da gente se ver livre. E a liberdade é algo tão, tão gostoso para a gente e muitas vezes conquistado a duras forças que eu acabo entendendo o Aço Preto como essa liberdade que tanto busco, né? Então, que é muito interessante, é muito gostoso. E negócio de voar também não é fácil não, viu, gente? Para voar, você às vezes quebra as asas, né? Às vezes a gente encontra uns carrapichos no meio do caminho que impede da gente caminhar. Mas é isso, né? Utopia e sonho é feito para a gente andar, que é bom para as pernas, e por isso passarinho tem perna também. Então, para pousar. E eu trago nessa narrativa da minha última zine essa experiência de voar e voltar para casa, voltar para o ninho, né? Tive experiência de sair do Rio Grande do Norte, de querer viver fora, e voei pelo país, fui mata dentro, fui caatinga, cerrado, conheci o meio do mundo, mas é bom demais quando a gente vê. Sabe a ribação quando vai passando o oceano, que volta da África e volta para cá, e daqui volta de novo? É sazonal. Então, minha escrita também passa muito por isso, né? Principalmente agora na pandemia, onde a gente ficou muito preso. Passarinho em gaiola, você já sabe, é uma coisa muito séria. A luta contra a depressão também passa muito, né? Essas experiências da gente se ver trancada, mas querer ganhar o mundo. E aí a riqueza das palavras tem disso, né? Quando eu comecei a escrever, quando criança, foi muito também atravessado por isso, de ser uma menina
que via os meninos jogando bola, correndo na rua, mas o lugar da mulher sempre sendo colocado para dentro de casa, do portão adentro. E eu dizia assim, se nem passarinho tem o direito de ser preso, quanto mais criança. E daí comecei a pensar essa minha escrita a partir dessa minha revolta, né? Fazer essa criatividade fluir. E hoje, como professora, tem me ajudado bastante a pensar também esse lugar para as minhas alunas, para os meus alunos, mas principalmente tem dado um trabalho maior produzir no meio de tanto desgaste. Às vezes parece que a gente vai ficando cansada, né? Mas, enfim, inicialmente acho que é isso. Falo muito do voo de Assum Preto por ter sido esse último movimento que eu fiz, de olhar para dentro, né, da gente. E a minha produção, ela é meio indisciplinada como eu, né? Então, muitas vezes a disciplina de sentar e produzir, isso já foi também pauta em outros espaços que eu participei, né, dessa produção, às vezes ser indisciplinada, porque não tem aquela coisa de baixar, às vezes até baixa. E, né, agradeço muito quando vem algo que me eleve, né, mas como lidar com rituais é coisa séria, então eu tento pensar o tempo todo como que olhar para mim e escrever o que eu estou sentindo, escrever o que eu estou percebendo, tem sido atravessado de muitas experiências, principalmente ultimamente no âmbito da política, né? Tem sido uns tempos muito sombrios, eu tenho visto muita fome, recentemente me mudei, né? Saí de onde eu estava morando em Ponta Negra e estou vindo para cá, eu moro agora numa casa, e tenho todo o tempo, tenho visto muita gente batendo na porta, pedindo comida, isso tem me inquietado, e provavelmente isso também vai estar presente em outras produções, né? Então, acho que é basicamente isso, a escrevivência pura, é quando vai vindo aquilo que inquieta, a palavra está aqui, ela vai vindo na cabeça e vem junto desse furor de muitas coisas, né? E eu vou tentando traduzir isso em verso, em prosa, e tentando aproveitar esses lugares para também refletir junto de outras pessoas. Eu conheço Preta Rogéria, também já estive em espaços com Stephanie. Samara já conhecia mais dos atos, né? Sempre ali na frente, uma figura que eu admiro bastante, fico aqui cruxando de amizade. Então, acho que eu me sinto muito honrada de estar com vocês. Eu vou deixar a fala para os próximos, senão eu fico aqui verborragias afora. Então vou eu, já que você já me puxou aí para conversar. Não, eu que fico feliz de estar aqui. Até quando falei com o Matheus, que me convidou para o debate, e eu falei assim, Matheus, mas por que você me botou nesse debate? Um monte de artista, eu não faço nada. Como que você me bota num debate desse? E ele falou, sim, mas não é só as artistas, não é só as escritoras, é como a gente movimenta a sociedade de uma maneira geral. Aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou contribuir para esse debate, né? E eu vim super envergonhada, falando assim, gente, mas não tem nada a ver. Então, fico muito feliz de Assum Preto me colocar aqui nessa posição, porque eu estava extremamente ansiosa e tensa de o que eu ia trazer para contribuir para esse debate, e pensando a minha fala foi muito nesse sentido, assim, né? De como que a gente movimenta essa sociedade, né? Em qual sociedade nós estamos e por que a gente precisa, então, conversar sobre isso. Hoje eu estou presidenta, né, vice-presidenta de um partido, e que normalmente não são espaços para nós, mulheres, e principalmente para as mulheres pretas, e aí é um desafio, né? Eu acho que até tem alguns artigos que mostram que as mulheres e as mulheres pretas têm avançado, né? E a gente tem conquistado alguns espaços, etc., mas a gente avança socialmente, mas ainda estamos muito distante de avançar nessa igualdade no que diz respeito a trabalho, a renda e a política. Porque quando a gente vai avaliar esses espaços de decisão, né? Esses espaços de poder, esses espaços de direção, nós não estamos. Ainda esses espaços tidos como privilegiados de outras pessoas, né? E aí a gente não tem espaço, né? E eles não nos querem nesses espaços. Eles não nos querem
em evidência, né, nesses espaços de prestígio, de direção, de poder. E isso é sistêmico, não é só de agora, né, do governo Bolsonaro. Né? Infelizmente, não é derrubando Bolsonaro que a gente acaba com isso, porque é um negócio que é do sistema capitalista, de ver as mulheres pretas apenas como subalternas, como submissas, como, né, que devem ficar lá rebaixadas, humilhadas e caladas, e aí elas não podem falar, elas não podem escrever, a opinião delas nem tem importância, e então a gente tem que ficar lá quieta no nosso canto, e tentam reforçar toda essa ideia o tempo inteiro. E aí colocam a gente na base dessa sociedade e tentam fazer todas as propagandas possíveis para que a gente se mantenha lá. E aí, quando a gente vai perceber, a maioria de nós, mulheres pretas, está justamente continuando, né, isso que as mulheres que lutaram antes de nós brigaram tanto, mas servindo as mesmas casas brancas e ricas, né? Então, as mulheres pretas estão no serviço doméstico e Angela Davis já dizia muito melhor do que eu, que enquanto o trabalho doméstico for uma regra para as mulheres negras, a libertação da mulher e talvez do povo negro vai ser sempre um conceito muito abstrato, né? Que a gente fala de emancipação das mulheres, a gente fala de emancipação do povo preto, ou até mesmo, né, do pretos no topo, e agora nós estamos conseguindo avançar, mas onde estão a maioria de nós mulheres pretas, de nós, o povo preto? Então, esse espaço não é para a gente, né? Esses espaços não são nossos. Então, a gente estar nesses espaços já é uma resistência. Mas só resistência não resolve, né? Nós temos que preparar o revide, nós temos que preparar o ataque, né? Não é só resistir, esperar a pancada vir. Nós temos que temos que forçar eles a pararem de bater, né? A pararem de surrar, e não só aguentar que eles surrem. Então, quando a gente vê, por exemplo, né, o caso da Zara, né, e a Zara zerou, e aí a gente vê e fala assim, caraca, se ferraram, porque a mulher era delegada, e agora... E a gente vai à forra mesmo, e a gente, né, fala assim, agora pega, que tinha uma mulher preta que está lá, delegada, beleza, e isso, de fato, nos reforça, e a gente se sente muito bem e tal, mas não basta só uma de nós, né? Não basta que só uma de nós chegue. E às vezes é muito nisso que a gente esbarra. Dizem para todo mundo que esse negócio de racismo nem existe, porque tá aí, tá Maju tá aí na televisão, tá aí, vocês agora são delegados, vocês agora são médicas, o que vocês estão reclamando? Esse trem de racismo não existe, já está tudo bem, já está tudo ok. E aí dizem que essa representatividade resolve. Claro que a gente entende que representatividade importa, mas representatividade não resolve. Então, não adianta que seja uma de nós que ascenda na vida, e um termo bem entre aspas, e toda a nossa classe esteja vivendo isso que Thelma colocou agora. Mais de 10% das famílias chefiadas por mulheres pretas vivenciam a fome. E a gente está agora no momento de crise, mas também de crise política. Minha internet balançou? Sumiu aqui, voltou? Pronto, voltou. Sei lá. Vocês estão me ouvindo? Estamos te vendo, mas estão me ouvindo? Estamos sim. Pronto, foi. É que eu acho que balançou aqui. Show. E agora a gente tem essa crise que a gente vivencia aqui, né? Tá oscilando bem minha internet, não tá? Agora oscilou um pouquinho. Tá travando o tiquinho. Vou tentar ver aqui se mudando aqui um pouquinho. Pronto, seguimos. Então, o que eu disse, inclusive, no início, né, que é sistêmico, mas o governo Bolsonaro, ele reforça, ele profissionaliza a reprodução do machismo e do racismo no nosso país, porque a gente chega ao ponto de ter que ouvir e falar assim, nossa, mas ter opinião racista é crime? Tipo, agora, nós estamos, né? Mas é por quê? Porque, de fato, reforça tudo isso, né? Porque todo o seu discurso, e não só o seu discurso, porque não é só a maluquice do
Bolsonaro não para isso, é um governo. Voltei. É um governo racista, é um governo LGBTfóbico. Minha internet está horrível, que eu estou vendo aqui, que tá balançando, vocês somem e voltam toda hora. Então, apesar de ser um problema sistêmico, mas ele é de fato aprofundado por esse governo, pelo governo Bolsonaro. Então, a nossa luta, a luta do povo preto, a luta das mulheres pretas contra esse governo faz muito sentido, porque é de fato pelas nossas vidas, né? A gente teve que assistir no ano passado uma mulher que estava sendo escravizada, né, na casa de uma família desde os 8 anos de idade. Aí a gente fala assim, não, mas esse negócio de escravidão já faz muito tempo, não sei por que vocês ficam falando disso, por que vocês ficam falando de Dandara, isso daí já passou há muito tempo, então esqueçam isso, não existe mais. Ano passado, Madalena, escravizada desde os 8 anos de idade. Então, é um processo que, de fato, estrutura a nossa sociedade, né? O racismo, ele estrutura a sociedade, o machismo estrutura a sociedade, e por isso toda a sua campanha, toda a sua ideia é para, de fato, manter esse racismo, porque aumenta a exploração sobre nós. E aí nós, mulheres pretas, somos muito mais exploradas nessa sociedade, e por isso que Angela Davis disse que quando a gente se movimenta, movimenta tudo. Porque se a gente está lá na base, né, da base, sendo, né, as mais exploradas, quando a gente se movimenta, quando a gente se ergue, balança todo mundo e incomoda um monte de gente. E é por isso que um monte de gente tem se incomodado com os avanços que a gente tem dado. E nós precisamos, de fato, fazer isso. Fazer com que o nosso povo se reconheça, e eu acho que quando as meninas se apresentam aqui, isso é muito legal, porque é como a gente se reconhece, como a gente se enxerga, porque isso também não está acabado. A gente foi ensinada a se negar durante muito tempo. Então, a gente se conhecer, se entender, saber quem é a gente e nos gostar, né? A gente se amar é também um processo. E claro que a gente não vai mudar isso tão rápido, né? Dizia lá o Emicida na música dele, ela quis ser chamada de morena, porque isso camufla o abismo entre si e a humanidade. Então, as pessoas vão se negando pretas, negras e o máximo que podem, e tentando embranquecer todos os traços que podem, para poder camuflar esse abismo que tem, porque sabe que no momento que se reconhece, isso traz também um peso gigante. Então, nós precisamos, de fato, avançar nessas discussões, nesses espaços, por isso, porque o nosso povo, de fato, tem que se reconhecer e se aquilombar, né? A gente usa essa palavra, é uma palavra bonita, né? É legal, mas as pessoas precisam entender o que isso significa, né? Porque a gente precisa se fortalecer para que a gente consiga seguir em frente, para que a gente consiga transformar a realidade. E a gente está tão batido, tão machucado, né? Tão humilhado, que às vezes é muito difícil fazer isso. E a gente tenta, né, ficar mais ou menos ali, fingindo que não é, fingindo que eu não estou enxergando isso. A Lélia Gonzalez também disse que a mentira repetida e ensinada durante muitos anos de que só os homens, e só os homens brancos, e aqueles que eram social e economicamente privilegiados, é que construíram todo o país, isso ainda cola. Então, né, preto não faz nada, não, preguiçoso, não sei o quê. Isso continua sendo. E é uma tripla mentira, né, como ela conceitua, porque é uma mentira sexista, é uma mentira racista e é uma mentira elitista. E eles ficam reproduzindo tudo isso, dizendo, não, mas é porque esses construíram, porque eles tinham dinheiro, né? Os Rocha construíram o Rio Grande do Norte, porque eles trouxeram um emprego para o Rio Grande do Norte, etc., para poder convencer o nosso povo a defender, inclusive, essa mesma elite, essa mesma branquitude, etc. Então, a gente tem que entender que esse processo não é na velocidade que a gente quer, mas que a gente precisa ganhar essas mentes, a gente precisa ganhar esses corações para que essa transformação aconteça. Para que todo mundo perceba que é possível mudar, não é só um negócio que a gente inventou na nossa cabeça e agora a gente quer, né, porque é muito legal, é muito massa, e agora até estão dizendo, né, o nosso cabelo é moda, por isso que a gente agora está fazendo. Não é nada disso, não é nada disso. Não é porque é moda, porque é legal, é porque é necessário. Nós precisamos
fazer essa luta, porque é pelas nossas vidas, são os nossos filhos que morrem nas periferias, são as nossas famílias que são atacadas nas periferias do país, e é por isso que a gente precisa organizar esse povo para lutar. E como eu falei, não só para lutar, não só para resistir, mas para a gente avançar, para a gente transformar e acreditando nessa mudança. Porque às vezes a gente esquece, né? Porque negam também a nossa história. Eu acho que Thelma, que é professora de história, acho que foi isso que ela falou, né? Não me enganei, né? Pronto. Que é isso. Conta uma história para a gente de que não, nunca mudou, nada mudou, sempre foi assim, não tem jeito de mudar. Então, negam a história para a gente. E a nossa história é justamente desse povo que lutou e lutou muito para acabar com a escravidão, porque não foi a princesinha que deu para nós, foi esse povo que realmente se aquilombou e lutou para poder acabar com um regime que massacrava a gente. E é isso que está acontecendo agora. A gente tem sido massacrada, a violência contra nós aumenta, a violência policial, sexual. As mulheres estão sofrendo com a violência doméstica, principalmente as mulheres pretas. Então, é isso que nós estamos vivendo e nós precisamos ir para a luta. E é com a certeza da vitória que a gente tem que resistir, que a gente tem que lutar. E preparar, de fato, o Revide. E eu queria só terminar a minha fala com uma música dos Racionais que diz exatamente isso. Somos nós mesmos. Chega de festejar a desvantagem e permitir que desgastem a nossa imagem. É a verdade mais pura, postura definitiva. A juventude negra agora tem voz ativa. Gostarmos de nós, brigarmos por nós, acreditarmos mais em nós. Nós somos negros, sim, de sangue e de coração. Valeu, vamos para a luta e obrigada. Aí a pessoa fala depois de Samara, entendeu? A gente chega... Ela é maravilhosa, gente. Então, acompanho esse movimento, né, que você traz de como a gente tem se organizado, de como é importante, né, a gente criar as próprias estratégias de resistência e de seguir em frente as estratégias de geração de renda, as estratégias de sobrevivência, as estratégias para a saúde mental. Uma vez, durante o doutorado, um professor nosso, um homem branco, acadêmico, ele numa sala onde várias de nós pesquisávamos sobre ancestralidades e estratégias de resistência, mencionou a possibilidade desses movimentos digamos assim, de avanço terem sido ocasionados por acasos, né? Porque às vezes acontece um acaso e as coisas se encaminham por determinado lugar. E isso volta agora na minha memória, assim, como um lampejo, porque essa era uma frase muito simples e objetiva, mas super perigosa, né? Porque ela desfaz de toda a nossa consciência, toda a nossa, digamos assim, de toda a consciência que as nossas e nossos ancestrais tiveram para encaminhar os nossos destinos, antes mesmo da gente ter nascido, né? Então, eu prezo muito por esse lugar da consciência ativa, por esse lugar de construção cotidiana da ancestralidade como uma relação empírica, como uma relação, como um lugar de percepção do cotidiano, quando a gente consegue se dar conta que às vezes a ancestralidade está sentada na nossa sala e a gente passa por ela todos os dias e não dá boa tarde às vezes. Então, trazendo um pouco essa noção que em algum momento me incomodou muito, inclusive foi o meu tema de estudo, né, no doutorado. Eu acabei de defender a tese de doutorado, foi agora em setembro, fui aprovada, deu tudo certo, os orixás estiveram lá e a comunidade acolheu, mas me incomodava muito quando eu estava desenvolvendo esse estudo, essa noção de ancestralidade difusa, que a gente não consegue segurar ela em lugar nenhum, que a gente está olhando para uma África e a gente está olhando para uma África que a gente não consegue materializar, porque, enfim, se a gente olha, por exemplo, para a nossa linguagem iorubana, a gente fala ioruba arcaico aprendido nos terreiros. Eu acho isso esplendoroso, eu acho isso super importante, né? A forma, depois de 500 anos, a gente preservar uma língua a ponto de conseguir se comunicar com
com as pessoas que falam Yorubá contemporâneo, por mais que as pessoas, às vezes, africanas, perguntem por que vocês falam assim, gente? Eles, 500 anos de resistência, bebê. O processo colonial não é simples, então a gente fala assim com muito orgulho. Mas sem essencializar algo mítico, sem colocar a ancestralidade e os próprios ancestrais para muito longe de nós, né? Porque antes de chegar em África, a gente caminhou várias gerações em Améfrica, né? Eu tive pai, eu tive mãe, eu tive vó, eu tive bisavó, eu tive tataravó, e isso tudo em muitas das famílias negras, que inclusive nós temos gerações encurtadas, né? Por causa das condições que as nossas mulheres são colocadas, né? Historicamente, de parir cedo, de estar tomando conta das casas cedo. Então, muitas vezes a gente vê mulheres com 60, 65 anos que elas são bisavós. E isso fala muito desse cotidiano e de problemáticas estruturais. Se eu não estou enganada, acho que era a professora Lélia Gonzalez que falava que o marco na perspectiva dela, o marco fundante das sociedades americanas era o estupro de mulheres negras e indígenas, né? Então, a partir desse encontro colonial violento e truculento, desse sequestro ancestral e da vulnerabilização dos nossos corpos, das nossas corpas, que se constrói essa sociedade. Então, quando ainda hoje a gente dialoga sobre a necessidade de falar sobre dignidade, a gente não remete a uma experiência de ancestralidade de 1500. A gente remete antes de ontem, Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e me lembrando de uma situação de racismo que eu passei na Colômbia até. E eu fui bem sucinta, né? Não gosto de ficar falando dessas coisas, mas entrei para cortar o cabelo. E aí o rapaz estava no celular e ficou sentado, olhou para mim e disse, é caro, e continuou no celular. Aí eu perguntei, mas o senhor sabe cortar cabelo? Aí ele disse, eu sei. Aí eu passei, me sentei e disse, pois então se levanta e corte. E aí ele cortou meu cabelo. Mas quando eu contava essa experiência antes de ontem, eu fiquei me perguntando, será que eu não sou digna de ter R$20 no bolso para cortar um cabelo? A gente volta para os lugares de dignidade que às vezes a gente para refletir o que é que nos impacta. É que nos negam a possibilidade de ter o mínimo, né? R$20 para cortar um cabelo. É caro. Não lhe perguntei se era caro, amigo. Perguntei se você tinha capacidade de cortar um cabelo. Se não tiver, me avise. Aí a gente vai perdendo as paciências também. Mas nesse exercício de ancestralidade, ele vem... Eu venho me abraçando com esse exercício nos últimos anos, né? E é uma relação muito transformadora. Acredito que a ancestralidade é algo que se torna efetiva e, digamos assim, presente na nossa vida como uma entidade. A ancestralidade se torna uma entidade no nosso cotidiano quando a gente trata de ver onde é que ela senta na nossa mesa, onde é que ela dorme na nossa cama, em lugares muito próximos, no meu jeito de falar de onde vem isso, de onde vem esses medos ancestrais, inclusive de falar, de colocar a voz para fora. Quantas gerações as mulheres da minha casa demoraram para aprender a falar, e aí eu me torno poeta. Então, essa palavra ela vem sendo gestada há muito mais do que 36 anos, que é o tempo que eu carrego dentro dessa matéria. Essa palavra ela vem sendo mastigada há muito mais que minha avó, há muito mais que minha bisavó, tanto que a herança que essas mulheres pretas deixaram para nós foi uma herança de silêncio. Assuntos que não se falavam, tabus que eram acompanhados, situações às quais elas foram subordinadas, digamos assim, obrigadas a vivenciar, que depois como se explica? E aí já trazendo para o que eu faço da vida, né? Essa pesquisa, essas produções. A minha pesquisa se chama Nenguavó, O Ventre que Pariu o Tempo. E ela foi escrita em forma de romance. Então, tenho o meu primeiro livro escrito, estou pensando o que fazer com ele para organizar e jogar no mundo. E ter a satisfação de ser lida por vocês e a gente poder tomar café com bolacha e conversar.
E é uma história que parte de uma pesquisa longa que começou em 2015 e acho que nunca vai terminar, mas a defesa foi esse ano, então foram 6 anos de dedicação a um tema, e foi sobre as ancestrais de meu pai. Meu pai é gaúcho, um homem negro gaúcho, e nasceu na fronteira com o Uruguai, no ano de 1946. Então, essas mulheres, ele foi apresentado ao mundo por 3 gerações consecutivas lideradas por mulheres pretas, que por várias e diferentes situações ficaram sozinhas tomando conta de casas, né, e de destinos. Então, a noção de casa, ela se amplia muito, né, e o peso de quem carrega essas casas. Esse título é muito significativo para mim. Eu fiquei sabendo do nome Nengua lendo Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, que tem uma personagem que é a Nengua Caínda. E a Nengua Caínda, ela é uma preta velha, alta, comprida, magra, muito velha. E quando Ponciá e os seus parentes eles vão saindo do território, perdendo os vínculos com aquele lugar matriz, digamos assim, ela vai perdendo a consciência. Não gosto de dar spoiler também do romance, mas ela vai perdendo a consciência. E aí, quando ela volta tentando, ela se dá conta disso, que precisa se reconectar. E aí é magistral a forma como Conceição Evaristo faz a narrativa de uma experiência de ancestralidade e busca por raízes também. Ela volta e tenta reencontrar os seus, a mãe e o irmão, e já não encontra mais, porque eles partiram buscando ela. Mas todos, quando voltam, buscando um ao outro, encontram com a Nengua Caínda, e ela acaba dando uma liga. Aí eu fiquei muito impactada sobre isso, e eu achava que Nengua era um nome de pessoa, assim, um nome próprio. Depois, investigando, eu descobri que é uma palavra de origem Kikongo, que no candomblé de matriz Angola significa um cargo, que na minha experiência de candomblé, de relação Keto, é a Iaquequerê, é a mãe pequena, que é aquela que toma de conta quando a mãe de santo não está. E aí, para mim, é uma simbologia muito, muito impactante do papel político e de articuladoras, de mentoras, de estrategistas que essas mulheres pretas desenvolveram depois do sequestro ancestral, quando não estava mais a África e as sociedades, digamos assim, pré-coloniais, o que passa a dar liga, né? Quando essa cumieira, a África não está mais, o que dá a liga é a mãe pequena, é a mulher preta, ela que pega no prumo e diz, meu filho, vamos, você precisa prestar para alguma coisa. E isso aconteceu na minha família. A partir dessa pesquisa, a minha interpretação é de que elas formaram um quilombo de mulheres, né? Elas fugiram durante uma guerra da fronteira para a zona rural de Dom Pedrito, que é uma cidade que faz fronteira com o Uruguai, e nesses arredores foram morar numa granja, e só moravam elas com seus filhos, e permaneceram aí por 2 ou 3 gerações. Então, elas se aquilombaram de uma forma que hoje eu sei que quando eu sento na mesa, elas estão sentadas do lado. E aí a Granja da Marmelada tinha um nome de doce, então eu me apego com esse doce, eu me apego com determinados sabores, com determinadas imagens que permitem criar narrativas, recriar narrativas e apresentar a existência e a complexidade dessas mulheres com o peso que outra pessoa ou outro olhar alheio à nossa experiência, à nossa existência, jamais poderia fazer. Então, eu acho que essa coisa de se abraçar com a ancestralidade tem muito a ver com essas buscas, né? E com o que a gente consegue fazer com o que encontra, porque esses encontros são fragmentados, né? Por consequência de como tudo se deu historicamente. Mas eu tenho dado muitas voltas em torno da ancestralidade, das pesquisas sobre negritude, e tudo que eu faço reflete um pouco disso, né? Então, na moda eu jogo isso, na escrita eu jogo isso, nas minhas falas em casa, tomando café com bolacha, eu jogo isso, e aqui com vocês, porque acho que a gente, para ficar em pé, não pode ter só 2 pernas. Se a gente só tiver 2 pernas, a gente cai. Então, eu acho que essa experiência é a experiência de ter comunidade, né? E quando a gente acha que está só, que não consegue encontrar os ancestrais e não consegue encontrar os outros, a gente começa a contar as outras pernas que nos sustentam, e a gente também constrói outras formas de comunidade, porque aí, depois disso, a gente já entendeu que comunidade é importante.
Então é isso. É isso, falei muito, saí falando. Mas vou parar um pouco agora para ouvir mais vocês e a gente vai trocando. Pronto, antes de Preta começar a falar, Preta Rogéria, eu vou sugerir que caso alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários, tá? E vocês também, caso quiserem fazer umas das outras quando terminar aqui, as falas, fiquem à vontade, certo? Minha gente, eu fico toda assim com aquela cara de apaixonada, né? Meu Deus do céu, porque eu sou muito assim, expressiva. Aí eu fico com aquela cara assim de apaixonada, porque é isso mesmo, eu sou muito apaixonada. Ai, meu Deus, e vocês falando assim, eu fico já viajando, né? Já em outra dimensão, outras conexões aqui. E aí, quando a Esté falou sobre dignidade, eu lembrei de uma coisa que eu havia escrito e que trouxe esse lugar de reflexão. Eu puxei esse eu sou um ancestral do presente, porque alguém falou em algum lugar, e aí isso me deu um estalo assim, que é sobre isso. O que eu estou construindo com o meu presente? O que eu estou construindo com o meu presente que eu quero deixar como minha ancestralidade? Então, eu estou construindo minha ancestralidade aqui e agora. E isso me trouxe uma força tão grande de empoderamento no sentido de me manter mais, eu não sei se forte é a palavra certa, mais presente no espaço. E entender os meus, acolher os meus. Eu tenho algo muito forte em mim que se chama, eu sou muito conselheira, né? Então, toda vez que eu estou muito arriada, assim, que a minha vida está daquele jeito, que eu já estou querendo desistir, sempre vem uma amiga, aí vem e fala alguma coisa, aí eu já estou ali aconselhando, não sei o que, e a minha vida já muda, o meu sentido já muda, eu já começo a ficar mais empolgada para continuar, né? Nesse momento que eu acolho o outro, é como se eu me curasse. E aí eu vou trazer uma coisa que eu escrevi, eu sou péssima para ler, assim, em público, enfim, né? É sobre isso. Mas eu vou ler aqui para vocês. Se chama O Trabalho Não Dignifica o Humano. A dignidade existe. Quando o prato está cheio, a geladeira está cheia, a despensa está cheia, as contas estão pagas. O bolso normalmente fica vazio, mas o corpo anda cheio de dignidade. O corpo anda ereto, olhando para frente, criando sonhos, porque existe dignidade. Já não anda mais olhando para o chão, pois o seu corpo deseja alcançar as nuvens. Eu chamo isso de dignidade. E é sobre isso, sabe? Para mim é sobre isso. É ter essa dignidade todos os dias, de conseguir andar ereto, conseguir olhar para frente, porque é muito difícil você olhar para frente quando você não tem o que comer. É muito difícil você enxergar o futuro se o presente não lhe dar nada, sabe? E aí eu trago muito isso na minha escrita, né? Esse lugar da necessidade do alimento, da necessidade de ter o que comer. E isso é muito presente, porque esse lugar foi e é muito presente na minha vida. Eu lembro que, quando eu era pequena, minha mãe dizia assim, não, a gente tem que dormir. Eu falei, não, mas não tá na hora, por que tem que dormir? Ela disse, porque dormindo ninguém sente fome. E aí, isso eu trago sempre na minha vida. Sempre, sempre. Em todos os momentos que eu passei necessidade, eu procurava dormir. Porque eu lembrava da minha mãe dizendo que dormindo ninguém sente fome. E quando eu fui entregar o meu avô para a viagem dele, foi uma das frases que eu disse a ele. Eu disse, pai, lembra que dormindo a gente não sente dor nem fome.
descansa. Quem sabe quando o senhor acordar, tudo vai ser melhor, né? E é sobre isso. Minha escrita é sobre isso. Também sobre outras coisas que eu quero trazer para dar aliviada aí nesse negócio pesado. E a gente também não é só isso, né, meu povo? Vamos lá. Vamos lá. Se chama Tipo Literatura. De corpo farto, quadril largos, peitos frondosos. Mulher tipo literatura. Meu corpo se perde ao querer se entrelaçar com o teu. Minhas mãos adoram sentir teus peitos arrepiados. A ideia não é mais o sexo, mas sim o desejo de provocar o teu corpo com o meu. É isso. A gente traz essa ideia, não, essa certeza que a gente não é só dor, não é só choro, é alegria, é gozo. E o quanto é importante a gente entender que é possível e que é normal e que é desejável sentir desejos e gozar e se aproveitar desse momento tão delicioso que é sentir prazer. E sentir prazer não só na cama, mas sentir prazer na vida, sentir prazer na natureza, sentir prazer na nossa ancestralidade, se sentir presente, que eu acho que é algo muito vago ainda, talvez não seja uma palavra certa, vago, mas se sentir presente enquanto pessoa preta é algo complicado, que a gente sempre fica pensando no futuro, se a gente vai conseguir pagar esse boleto, se a gente vai conseguir fazer esse corre, se a gente vai conseguir alguma coisa, se a gente vai ter um teto, se a gente vai... Enfim, são diversas coisas. E sempre nos pedem para pensar no futuro e ser o futuro, e a gente acaba se perdendo no presente, né? Então, eu deixo essas duas escritas que possivelmente estarão no meu livro. Então, por favor, estejam domingo na minha página do Instagram. Já vou fazendo aqui vendendo meu peixe também, né? Que a gente deve. Esteja na minha página do Instagram. Vai ser um prazer receber todas e todos e todos. E é sobre isso. Essa escrita fluida, que assim também como a Assum, eu digo que a minha escrita é um passarinho procurando um ninho para descansar de um dia cheio de agonias e gozos. Prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Espero encontrar mais vezes vocês, seja do modo remoto ou presencial, para a gente dar aquele abraço, né? Sem corona, por favor. E é isso. Valeu. Então, gente, eu Cabe Novo. Eu fiquei ouvindo com bastante atenção agora, né? Principalmente sobre essa questão que a Stephanie colocou da ancestralidade, que aparece muito, né, nas nossas falas, quase um ímpeto também nosso, né? A gente diz, ei, veio antes de você, né? Somos antes e durante e aquilo que vem, né? O porvir também. Somos nós e o que fazemos, o que deixamos. Historiador é bicho que gosta de registro, então eu sempre acabo deixando alguns registros espalhados de poesia, sempre remetendo à memória, né, da minha família, que é esse nosso primeiro quilombo, né, a nossa família com os defeitos e as qualidades que tem, e até nos defeitos a gente se enxerga também, muitas vezes. Terapia ajuda bastante, e a escrita também, para se olhar, né, e se enxergar. E aí eu estava lembrando aqui, né, sobre esse papo, juventude, povo preto, e eu lembrava das vezes que eu estava voltando da UFRN, e meu irmão, que na época trabalhava na Teleperformance, morando em Felipe Camarão, da correria que era observar de cima de um morro onde eu morava, né, onde até hoje minha mãe mora, observar de lá como que era essa chegada dele,
E essa preocupação diária, né, sobre o cuidado também, sobre lembrar. E aí eu lembro de algo que eu escrevi, de um registro que eu deixei de 2017, e eu gostaria de ler para vocês. Começa assim: tiroteio pesado aqui na rua, meu irmão voltando do trabalho, uma hora dessas, o outro sai para buscá-lo, agora são 2 pedaços de gente no meio da perseguição de motos. O bang-bang segue, e eu vou entendendo o que é família. Família está quando ninguém sã consciência quer ir por você. Coletividade. Famílias são pedaços de gente soltos no mundo, a revelia de tudo. Famílias pobres são mais que isso. São pedaços de gente que a gente só assume que ama quando a guerra alcança. Sigo no aguardo, com manhã na rua, vendo os tiros a poucos metros, os vendo de longe. Nesse observar, me sinto Deus, aquele Deus que muito observa e pouco faz. E eu me sentia um pouco nesse Deus cristão que a gente clama tanto, que vê tanto à distância e sente tanto, mas muitas vezes não consegue. E morando vizinho à favela do Detran, a gente via muitos corpos negros, né? Muita guerra. A guerra às drogas era algo que me consumia bastante de ver, né? E toda vez que eu vou e eu vejo que continua e que persiste, né? Eu lembro dos corpos à revelia, né? Dos meus irmãos, das minhas irmãs que sempre estão aí na revelia. Até mesmo aqueles que não entendem ainda o que é ancestralidade, que não acham que isso não faz diferença, que a gente está apenas lacrando, mas a gente entende que são corpos e corpos que estão ali, né? A revelia desse mundo. Mas Preta trouxe a questão da família, né? A questão do avô, e eu lembrei da minha avó também, Dona Santina, que é teimosa, magrinha, e mas assim, muito afetuosa, na medida do possível, daquele afeto de vó preta que não recebeu tanto afeto assim na criação. E eu escrevi um pouquinho lembrando disso. Também lembrei do meu companheiro, que é um homem preto, que está trabalhando agora, e a gente pensa que às vezes é só sobre a dor, né? Mas também há de se enxergar alguma beleza, porque temos essa magia negra que envolve a gente e que faz a gente ressignificar muitas coisas, assim, principalmente no sentido positivo. E eu escrevi sobre a dor e também sobre me perder. Escrevi sobre aqueles que não queria, dos sonhos, as vontades e o mal querer. Porém, jamais escrevi sobre o amor, que me mantém em pé. É que vocês me perdoem a se acostumar, que falar de negritude é mais, muito mais que dor, é também sobre amar. Dos afetos e a candura, das mãos pretas da minha avó, de me enrolar no meu preto até que nossos braços virem nó. É a cadência dos laços que não me deixa estar só, que não deixa a gente estar sozinha, que nossa voz não ecoa, que está aqui, né? Que se espelha, ecoa num espaço que a gente está, né? Vai para muito longe, chega em quem está ouvindo a gente, quem parou um pouquinho do seu tempo, né? Para acompanhar. E eu fico muito feliz de poder estar trazendo esses poemas que não foram publicados, de trazer essas escritas, de lembrar daquele dia que estava tendo realmente uma perseguição de moto, um tiroteio na rua, e do coração disparado, a adrenalina da gente ver no familiar, e de entender que família é isso, é ir quando ninguém pode, quando ninguém mais quer, né? E me sinto em família aqui, né? Quando a gente está olhando assim para tantos cabelos diferentes, para tantas formas de rosto, de formato de rosto, mas ainda assim me sinto em família, né? Somos mulheres, mover essa estrutura, eu acho que é meio um movimento de placa tectônica, e placa tectônica não é pequeno, é um babado grande, pesado, sabe? Assim como é grande, é pesado, e é terra também, sabe? Se movimenta com força, destrói muitas vezes, mas às vezes é necessário, né? Para essa pangeia que é a gente. Mulheres, quando se encontram, né, são como rios. Eu entendo também como se fôssemos pangeia, esse movimento de expansão, né? E que a gente vai abrindo novos trajetos, vai abrindo novos caminhos, e agradecer
quem está me ouvindo, que isso chegue, que corra atrás dos nossos trabalhos, que corra atrás de tantas outras que vieram antes, que estão com a gente, né? E que vão vir depois. Sucesso e luz, Festival Mungunzá, muito obrigada. E é isso. Muito obrigada, gente. A gente já está se encaminhando ao momento final, mas eu queria fazer uma pergunta a vocês também. O tema, como o Preta também colocou agora, né, era mulheres movendo estruturas na literatura, na arte e na sociedade. A gente colocou mais espaços para além do tema em si, inclusive. Só que uma coisa que eu reparei que, quando na fala de vocês, eu acho que também no meu convívio, nunca é só a mulher preta que está ali naquele espaço. Ela coloca a família, ela coloca essa questão da ancestralidade, e muitas vezes, no caso também, esse perfil, esse olhar masculino também, que é marginalizado o corpo negro em sociedade. Eu queria saber como é para vocês ter essa relação de que acho que para a gente não é andar só, sabe? Não é se colocar só porque eu tenho um pai, eu tenho um avô, eu tenho uma família. Então, quando a gente se coloca em sociedade, nunca é estar só a gente envolvendo uma estrutura, porque é muito mais do que isso, seria, no caso, uma comunidade mesmo. Então, eu queria saber mais o olhar de vocês sobre isso, para a gente partir para o encerramento. Eu posso começar? Eu só não consegui ouvir direito a sua pergunta, porque não sei se a minha internet também não está ajudando, mas seria um olhar sobre a questão da movimentação da sociedade de maneira coletiva e não só... Isso, é o que eu sinto muitas vezes. Por parte de mim, também pela fala de vocês, no convívio mesmo. É uma movimentação que nunca parte só da mulher. Ela não se coloca no espaço que se move sozinha. Ela sempre coloca a família, sempre coloca a ancestralidade e essas questões relacionadas. Foi mais ou menos isso que eu perguntei. Legal. Massa. Então, é já para eu ir fazendo as minhas considerações finais também, né? Podendo também não ocupar muito o tempo. Mas, então, eu me senti, acho que Thelma falou agora, eu me senti muito abraçada nesse debate. É pequeno, né, para o tanto que a gente gostaria de falar e de trocar e de conversar, mas eu me senti muito abraçada e me fez pensar um monte, e anotei um monte de coisas, inclusive, para outros debates, e eu acho que tem muito a ver com isso que Gessiane colocou agora desse questionamento, porque é isso, a gente vai se construindo de maneira coletiva, né? Por mais que a gente já tenha toda uma história, né? E a gente começa aqui apresentando tudo que a gente é e tal, não sei o quê, mas a gente está nessa constante construção, né? E tudo que trazem aqui essas mulheres, tudo que a gente vivencia com outras pessoas, elas vão nos construindo também, nos fazendo repensar, inclusive, algumas coisas que a gente já tem como muito certos, e a gente fala assim, não, peraí, realmente, isso daí não é exatamente assim, isso que ela falou faz super sentido. E eu lembro que no início desse debate você até colocou para a gente dizer, né, qual que é o nosso trabalho, né, para a gente apresentar o nosso trabalho, e eu fiquei assim, gente, o que eu vou apresentar? Porque eu não tenho, né, um livro, eu não tenho um peixe para vender. Aí eu falei, gente, o que eu vou falar aqui? E, se vocês perceberam, eu não falei nada sobre o que eu trabalho, né, porque eu sou dentista, e eu não falei nada. Mas e eu falei assim, não, mas isso não tem nada a ver com a história. Mas depois que Preta falou uma coisa, e que acho que Steck trouxe essa questão da dignidade, o que é a dignidade, né, e tal, eu falei assim, cara, então isso que eu faço, na verdade, essa minha construção, não só profissionalmente, mas também de militante, né, de ativista política, né, de partido, é tentar garantir a dignidade para as pessoas. Não só a minha dignidade, mas a dignidade de um coletivo, né, que eu estou, seja ele o bairro, a cidade ou o país. E é isso que a gente está tentando fazer, porque eu trabalho no SUS, sou dentista da Estratégia de Saúde da Família, e um negócio que me angustia muito, a odontologia, ela é muito elitizada, ela é muito branca, inclusive, e não só na questão da profissão, né, da formação profissional, mas também do acesso.
as pessoas, por exemplo, que moram aqui na minha rua, no Planalto, não têm acesso à saúde bucal. E aí elas me param na rua, às vezes, para perguntar assim, doutora, mas você pode me atender e tal? E às vezes eu não consegui ainda desenvolver uma forma de poder atender essas pessoas de maneira gratuita, sem ser onde eu trabalho hoje, que é bem limitado, e o SUS tem várias limitações, né, no sentido da quantidade de atendimentos e etc. Então, ainda não é algo que é acessível às pessoas e que tem super a ver com dignidade, porque às vezes são mulheres que precisam sair de casa e às vezes elas não estão com o dente para poder conseguir um emprego, para poder conversar com as pessoas. E aí, quando Esté fala, por exemplo, que nos negaram a fala, né, nos negaram a voz, essas mulheres às vezes não sorriem, porque elas acham que, né, vão rir dela, ou que vão vergonhar. E é isso, e é uma das coisas que eu tenho tentado muito desenvolver agora, é um projeto social de atendimento odontológico, que tem a ver, que às vezes eu fico separando muito a minha profissão da minha militância, e tenho pensado muito o quanto isso pode ser junto, assim, né, do que eu faço, porque é exatamente isso, é tentar trazer uma dignidade para as pessoas, né? É fazer com que as pessoas tenham condição de olhar para frente, delas falarem, delas sorrirem, delas planejarem um futuro e não acharem que não tem jeito, vai ser sempre assim, não posso, não consigo, etc. Então, esse debate aqui hoje me fez saber uma resposta para quando me perguntarem, mas o que você faz, na verdade? E eu acho que é muito isso. Acho que tanto na minha profissão e no que eu tento fazer, de quebrar essa lógica da odontologia, que é só para quem tem dinheiro, só para quem, né, pode fazer, e que odontologia é só faceta, né, é só ficar com os dentes brancos, igual a parede. Não é isso, é muito mais do que isso, é muito mais profundo que isso, e as pessoas não têm. Então, eu acho que tem a ver com isso. E eu acho que é muito naquela lógica, acho que o que Gessiane perguntou é de que ninguém é feliz sozinho, né? Não adianta você ter a sua felicidade enquanto ao seu redor as pessoas não estão felizes. Enquanto ao seu redor as pessoas não podem ter um atendimento odontológico, não podem comer, não têm dinheiro, como o Preta colocou, não sabem se vão comer no outro dia, se vai ter como dar comida para suas crianças. Eu acho que tem muito disso. Nós, mulheres, pensamos realmente nessa nossa ancestralidade, mas também no que vem da gente, né? Então a gente sempre se coloca nesse espaço de mãe, de pensar nos nossos filhos, e isso que Thelma trouxe é isso. A gente não tem a dignidade de saber se a gente pode sair de casa e voltar vivo, porque a gente tem medo que nos matem, a gente tem medo que matem um de nós, da nossa família. Então, caramba, você passa o tempo inteiro com medo de fazer. Meu pai me falou esses dias que ele não gosta nem de ir mais jogar sinuca, porque na cabeça dele, quando ele morava em São Paulo, ele trabalhou em São Paulo, na cabeça dele, ir para boteco significa tomar baculejo da polícia, porque a polícia ia parar e ia dar baculejo em todo mundo, ia parar no boteco, no barzinho, e dar baculejo em todo mundo. Então, sabe, a gente vive o tempo inteiro, né, engessado, polido, não pode falar, não pode fazer, não pode ser feliz. E eu acho que é muito isso, nós temos que avançar no sentido de que as pessoas possam ser felizes, e que elas possam se expressar, e que elas possam falar, e que elas possam sorrir. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, e acho que essas potências que participaram desse debate dão muita esperança que é possível transformar essa realidade. Eu estou muito feliz, foi muito emocionante, foi muito apaixonante, como disse a Preta no início da fala dela, foi gostoso demais ouvir vocês, é tão gostoso, né, ouvir vocês, e eu fiquei muito feliz mesmo, muito obrigada, e me chamem para os próximos que eu venho todos. Obrigada a você, Samara. Mais alguém quer falar? Consideração final? Acho que eu já vou aqui no adeus, adeus. Tem uma cantiga que eu gosto, que ela diz assim: yeah! Menina, procure a velha, menino, procure o velho, para buscar sabedoria. O saber não envelhece, você vai entender isso um dia, câmara. E viva as deusas. E é isso. Eu acho que
Um dia desse eu estava comemorando porque nasceu um fio de cabelo branco bem aqui. Tem um fio de cabelo bem aqui. Eu fiz uma festa, menino. E ainda achando ruim, porque o cabelo faz assim e cobre o meu cabelo branco. E eu disse, gente, tá, vou ficar velha, tenho saudade de ser velha, quero honrar esse lugar, quero viver muito. A outra, né? Emocionada. Um fio de cabelo branco. Mas acho que posso me emocionar, né? Não sou obrigada a ser sem emoção com o meu corpo, com minha trajetória, com minha vida. Acho que, inclusive, em terras onde a gente está adubando o chão com sangue, eu preciso comemorar cabelo branco todos os dias. E acho que isso é massa. Acho que isso é muito forte, muito bom. Fazia tempo que eu não tinha uma roda com as poetas. Eu estou super feliz. Colocando Samara também como poeta. Eu nem sei se ela escreve, mas ela é poesia, né? Falando e com esse sorriso grande. E fico muito feliz de estar outra vez encontrando vocês. Preta Rogéria, adoro as poesias dela, Assum Preta, sou apaixonada pela sua escrita, mulher. Um dia desse eu estava procurando, inclusive, e não consegui achar aquela, né? A gente precisa se publicar, gente, pelas caridades, a gente precisa dar a oportunidade de alguém ler a gente, porque a gente escreve deliciosamente bem. Então, por que não, né? Mas é isso. Dizer mais uma vez como eu admiro vocês, como eu estou feliz de estar nesse espaço, dar os parabéns ao Festival Munguzá, obrigada, Gessiano, pela mediação, pelo convite também. Esse festival é um projeto lindo, eu tenho acompanhado também algumas outras etapas, tem sido interessante, tem sido instigante. E vamos aí, vamos acompanhando, vamos se seguindo e aprendendo, né? Com as coisas, com os dias, fazendo esse exercício da ancestralidade cotidiana, como diz a Preta Rogéria. Eu sou, como era? Eu sou um ancestral no hoje. Presente, presente. Eu sou um ancestral no presente. Ela é genial. É um pouco isso também, né? Eu tendo saudade de ser velha e Preta Rogéria dizendo que é um ancestral no presente, é um pouco dessa sensação que a gente se reconhece nela. Então é isso, para agradecer, dar boa noite, saudar a todos e que sigamos bem com caminhos abertos. Obrigada. E você, Pedro, quer falar? Não, minha gente, eu só quero agradecer. É isso, foi ótimo. Saudade de me reunir assim com potências tão maravilhosas. E é isso, quero agradecer o convite do Matheus, do Festival Manguzá, tenho acompanhado. E é isso, quero convidar todos a estarem na live de lançamento do livro Um Corpo Preto na Pandemia. Vai ser domingo, às 7 horas da noite. E, por incrível que pareça, eu esqueci essa semana. Eu pensei que eu tinha mais uma semana, mas já é domingo, meu povo, pelo amor de Deus, estejam lá. E é isso. É isso. Bora se publicar, bora escrever, bora colocar os nossos escritos para rodar, bora botar na gira. Porque se a gente não nos fortalecer, né? E é muito que até uma trouxe, né? A nossa escrita é o nosso eu ali, né? É o nosso corpo despido. E é isso. Bora se despedir, bora botar na gira aí para rodar. É isso. Obrigada, meu povo. Boa noite. Se cuidem, se amem e estejam presentes. É isso. Minha gente, pode falar. Eu queria só fazer uma última intervenção poética. Mas se você quiser falar alguma coisa, era só uma última poesia que eu queria declamar. Eu só vou declamar a poesia porque o que eu tinha para falar pode já me falar que a gente já contemplava. Pronto, você pode concluir a fala e eu termino a poesia. Ai, chique. Eu só queria agradecer mesmo, em nome do festival. Assim, para mim, para a Matheus, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero vê-las todas sábados, estão convidadas em nome da nossa produtora. E caso não consigam ir, a gente espera trabalhar ou se ver muitas outras vezes futuramente. Para a gente é um prazer realmente estar nesse espaço, construindo com vocês e que vocês toparam estar aqui com a gente, tá?
Eu só vou dar um aviso bem rapidinho sobre a mesa de amanhã, que vai ser a Cria de Quebrada, junto com o Leozinho do BA, o Matheus Araújo, o Ori e Mediano com Matheus Freitas, que é outro produtor aqui à frente da produtora, né, criador e idealizador do Festival Munguzá. Então é isso, novamente agradeço vocês por estarem aqui, assim, eu fico muito feliz por estar aqui nesse momento. E é isso, gente. Eu vou deixar agora a fala com a Assunto Preto, que ela assumir aí, e a gente dá a finalização desse momento, tá? Novamente, muito obrigada. Canto e ímpeto. Canta, canta, passarinho, nessa tua voz partida, de quem encarou a morte, mas prefere sempre a vida. Desde o ninho já sabias que essa era a tua sina, carinho só das palavras, pois é dura a tua lida. Canta e grita, passarinho, que é chegada a tua hora. Voa, bate asas, vai embora, vai para o mundo aprender, que o que não te mata fortalece, essa é a tua lei. Canta, canta, passarinho, que é chegada a tua hora, que é de força, suor e coragem que se escreve tua história. O meu nome é Assunto Preto, ave forte do sertão. Para quem não me conhece, dispensa apresentação. Outras tantas se encontram, outras tantas como eu se encontram, é salve. Em Felipe Camarão. Obrigada, gente. Obrigada. Perfeita! Maravilhosa.